Ex-faxineira surpreende milionário em formatura. A incrível jovem que revela um segredo oculto. A noite estava eletricamente carregada, como um trueno que ecoava no coração. Ana, uma jovem de 18 anos, estava prestes a enfrentar o evento mais importante da sua vida. Ao olhar ao redor do elegante salão decorado, compartilhado com colegas de classe para os quais o luxo era rotina, sentiu o peso das expectativas e dos olhares. O que estava prestes a fazer era muito mais do que uma simples formatura, era um ato de coragem que desafiaria cada estereótipo que a oprimia. O calor subia em seu peito ao lembrar-se da sua mãe, uma faxineira dedicada que sempre dizia que a verdade tinha poder. Na plateia, Pedro, um jovem milionário disfarçado sob seu terno impecável, observava tudo. Ele tinha poucas certezas na vida, mas uma delas era que o dinheiro não preenchia o vazio existencial que o afligia. Quando seus olhares se cruzaram, um fio de empatia cortou a sala. Uma conexão genuína que falava mais alto que qualquer discurso ensaiado. Ana tinha passado noites em claro, sonhando com esse momento. Cada lágrima derramada, cada esforço compartilhado com a mãe, a tinham levado até ali. Mas ao subir no palco, a dúvida se infiltrou como um vento gélido. E se não for o suficiente? E se eles não entenderem? Mas naquele instante decidiu que havia chegado a hora de deixar o medo para trás. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a coragem pulsando como uma sinfonia dentro dela, Ana respirou fundo e começou a falar. As palavras saíam com a força de uma tempestade. Eu sou filha de uma faxineira e de um pai que se foi cedo demais. Ao compartilhar sua verdade, uma onda de murmúrios percorreu a sala. Alguns riram, outros se entreolharam em choque, mas o que Ana sentia era muito maior que isso, era libertação. Pela primeira vez não se encolhia para se encaixar, mas se erguia para desmascarar os preconceitos que rondavam aquele espaço. Os olhos de Pedro brilhavam com nova luz, tocado pela vulnerabilidade dela, enquanto ele se via no reflexo. Lembrou-se de sua própria bagagem, das lutas deixadas para trás ao se distanciar de suas raízes. E se eu não conseguir encarar a verdade sobre mim? Pensou. O impacto da revelação de Ana reverberou na sala, forçando todos a refletirem sobre suas próprias realidades e preconceitos. Mas no fundo, diante da audácia de Ana, dúvidas surgiam. Pedro sabia que a relação deles estava prestes a ser testada. Eles eram ali o retrato de mundos diferentes, mas um laço profundo se formava. No instante em que Ana terminou, a multidão estava em pé, um aplauso estrondoso ecoando como um eco de resistência. Mas nas sombras da celebração, Pedro lutava contra seu próprio dilema. Seria capaz de aceitar a verdade sobre suas origens. Enquanto o salão vibrava, Ana se sentiu nas alturas, mais viva do que nunca, mas a questão pairava no ar. O que viria a seguir? A noite prometia ser uma revelação, e Ana e Pedro estavam prestes a descobrir se poderiam construir uma ponte entre seus mundos tão diferentes. A tensão estava no ar, e todos aguardavam suas próximas palavras. Ana desceu do palco e sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. Uma alegria inesperada, misturada a um medo profundo, a envolveu. As palmas da multidão ainda ecoavam em seus ouvidos, mas agora ela precisava encontrar Pedro. O olhar dele, carregado de emoção e compreensão, não saía de sua mente. Era como se algo inquebrável tivesse se formado entre eles. Enquanto as pessoas a rodeavam, parabenizando-a, o burburinho de elogios tornou-se um fundo confuso. Ela estava perdida em pensamentos, tentando entender o que aquele momento significava. Cada aperto de mão, cada sorriso, cada "você foi incrível", parecia distante. No fundo, era o olhar de Pedro que procurava. Finalmente, o encontrou em um canto mais afastado do salão. Ele estava pensativo, a expressão no rosto como se estivesse em um labirinto emocional. Quando Ana se aproximou, Pedro levantou os olhos, e logo um sorriso brotou em seu rosto, mas não era apenas um sorriso. Havia uma mistura de admiração e algo mais profundo, algo que parecia desafiar toda a lógica entre eles. O que você fez lá em cima foi... Ele hesitou, a voz embargada. Foi incrível, Ana. Você enfrentou tudo isso tão bravamente. Eu não poderia fazer o mesmo. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras dele a aqueceram de um jeito inesperado. Pedro, não foi fácil. Cada parte da minha vida foi uma luta.
Mas foi a primeira vez que eu me senti livre para ser quem eu realmente sou. A conexão entre eles se aprofundava, mas Pedro ainda tinha a sombra de seu passado pairando sobre si. Você não sabe o quão difícil é para mim lidar com a pressão da minha família. O que você trouxe à tona ali é um desafio que eu gostaria de enfrentar, mas... Mas o que? Ana o interrompeu, sem querer deixar que os fantasmas do passado o aprisionassem. Você sempre fala sobre o que não pode, mas e se você decidir viver por quem você realmente é? Pedro baixou a cabeça, como se suas palavras fossem um peso insuportável. Eu tenho medo, Ana. Medo de ser julgado, de não corresponder ao que esperam de mim. Eu também tinha medo, ela sussurrou, um toque de compaixão brotando em seu peito. Mas olha ao nosso redor. As pessoas aqui, elas têm suas próprias lutas. Se a gente não falar sobre isso, esqueceremos quem realmente somos. Ele levantou o olhar, e um lampejo de esperança surgiu nos olhos dele. Talvez você tenha razão. Essa noite me mostrou que eu não estou sozinho, que posso ser algo além do que esperam de mim. Ana sentiu que algo estava prestes a mudar na relação deles. O medo que antes paralisava Pedro começava a se desmanchar, mas a dúvida ainda permanecia no ar, uma sombra que poderia não se dissipar tão facilmente. Enquanto a festa continuava ao redor, seus olhares se prenderam, e por um momento, parecia que o mundo à sua volta havia desaparecido. No entanto, uma voz prendeu a atenção de Pedro, um convidado se aproximou, draunado com olhares curiosos e sussurros. Ana, Pedro, precisamos conversar. É sobre o que você falou no palco. A tensão aumentou instantaneamente, e ambos trocaram um olhar, um misto de expectativa e apreensão. O coração de Ana martelava no peito. Seria esta a virada que mudaria suas vidas para sempre? Contudo, a pergunta que pairava era: quais verdades ainda ocultas estavam prestes a ser reveladas? Ana sentiu o sangue ferver em suas veias ao ouvir a chamada do convidado, cada palavra ecoando com um peso intimidador. A multidão ao redor parecia vibrar, tomada pela expectativa enquanto alguém se aproximava, mas tudo que ela conseguia enxergar era Pedro. O semblante dele variava entre a ansiedade e a curiosidade, como se estivesse prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Aconteceu algo? Pedro perguntou em um sussurro, apertando a mão dela como se tentasse ancorar-se em sua presença. O toque dele era firme, mas Ana sentia um frio na barriga. Não sei, ela respondeu, tentando esconder o tremor na voz. Mas parece importante. O homem que havia chamado a atenção deles, um ex-colega do ensino médio, parou diante deles com um olhar intenso. Ana, você não vai acreditar no que eu descobri. O que você disse no palco não era apenas sobre suas lutas, certo? Tem algo mais, algo que poucos sabem. Os olhos de Pedro se arregalaram, e Ana sentiu seu coração afundar. A última coisa que queria era que seu passado voltasse para assombrá-la naquela noite mágica. Mas a curiosidade havia sido despertada, e uma onda de murmúrios começou a perpassar a sala. O que você quer dizer com isso? Ana perguntou, a voz um pouco mais alta do que pretendia, atraindo mais olhares. Eu não sei do que você está falando. Calma, Ana. Ele respirou fundo, analisando a tensão na atmosfera. Eu soube que você é mais do que uma ex-faxineira. Você poderia ser uma das herdeiras da fortuna da família Silva. É isso que você está escondendo, não é? A respiração de Ana travou, e um frio cortante a envolveu. Ela fechou os olhos por um momento, revivendo os dias de luta, as brigas com sua mãe e a vergonha que carregava pelo passado. Como alguém tão comum poderia se misturar a um mundo de elite? Pedro a observava, a confusão e a preocupação estampadas no rosto. É verdade, Ana? Você é uma herdeira? Os olhos dela arderam com lágrimas reprimidas. Não foi assim que eu planejei que as pessoas me vissem. Eu só queria ser eu mesma, sem nenhum rótulo. O desespero em sua voz fez com que parte da multidão ficasse em silêncio, como se o ar tivesse sido cortado. Não se cale agora. Essa é a sua chance de mostrar ao mundo quem você realmente é. Gritou o ex-colega, apoiando-se numa confiança que não era dele. Você já lutou tanto, por que não abraçar isso? Ana sentiu as palmas suarem. E se ela revelasse a verdade? E se tudo que conquistou em relação a Pedro, e a segurança que estava começando a sentir, fossem destruídos por revelações de um passado indesejado? Eu não quero essa vida, disse ela, a voz trêmula. A última coisa que eu preciso é que o passado venha me perseguir novamente. Pedro finalmente rompeu o silêncio, a voz suave e encorajadora. Ana, se for verdade, você não tem que encarar isso sozinha. Você pode usar isso a seu favor. E se acharem que eu a amo somente por causa dessa herança, então não importa. O coração dela disparou, levando-a a uma disputa interna. O amor que sentia por Pedro crescia, mas e se a verdade a separasse dele para sempre?
Enquanto a multidão se agitava, a tensão pairava, e um silêncio inquietante se estabeleceu. A decisão que ela tomasse poderia moldar seu futuro e a relação que estava começando a florescer. Era agora ou nunca. Ana olhou nos olhos de Pedro e sentiu que de algum jeito ele entenderia. Mas apenas a ideia de tornar tudo público a deixava nauseada. Conflitos, sinos tocando, e um dilema que a cada segundo se tornava mais real. O que eu vou fazer agora? Ela sussurrou mais para si mesma do que para Pedro. A próxima revelação estava prestes a acontecer, mas o que isso significaria para Ana e Pedro? E principalmente, qual seria o preço a se pagar por tudo que estava para vir? A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Ana olhou para Pedro, seu coração pulsando violentamente como se quisesse sair do peito. Era uma escolha pesada, uma linha tênue entre tudo que havia construído e a verdade que a perseguia. Se eu revelar isso, será o fim de tudo que nós. As palavras escapavam de seus lábios como um sussurro angustiado, mas a multidão parecia ansiosa, esperando a resposta dela. Ana voltou a encarar o ex-colega. Ele estava ali com um brilho nos olhos, e a pressão parecia aumentar. Por um momento ela sentiu uma onda de raiva. Como ele ousava trazer isso à tona? Depois da vitória que conquistara em cima das dificuldades? Mas lá no fundo, também havia uma curiosidade vinda dele, uma necessidade de testemunhar algo grandioso. Você não está entendendo, não é? Eu não sou esse tipo de pessoa, Ana falou, a voz entrecortada. Eu lutei tanto para ser quem eu sou. Não quero que as pessoas me vejam como uma herdeira, mas como a Ana que trabalhou muito para sair do fundo do poço. Pedro segurou a mão dela mais forte, como se a força dele pudesse protegê-la das correntes invisíveis que a prendiam. Eu entendo, mas você tem uma oportunidade incrível aqui. Você não precisa deixar que isso defina você. Você pode mostrar a todos sua verdadeira essência. As palavras dele reverberaram na mente de Ana. O sentimento que brotava no fundo dela, aquele amor inabalável que havia cultivado, parecia dar-lhe coragem. E se, ao invés de esconder, ela usasse essa oportunidade para transformar a narrativa? E se a verdade não a separasse de Pedro, mas, sim, os unisse ainda mais? Talvez você tenha razão. Ana começou, mas antes que pudesse terminar, a multidão tornou-se uma massa de vozes e olhares, como se estivesse prestes a eclodir a qualquer instante. Ana, fala logo, o que está acontecendo? Alguém gritou do fundo. Foi nesse momento que a verdade bateu como um raio. Ana respirou fundo, e com um olhar decidido, decidiu que era a hora de libertar-se. Sei o que vocês estão pensando. O que eu sou, o que eu fui, quem eu poderia ser, mas essa não é toda a história. Durante anos lutei para deixar meu passado de lado para me reerguer sozinha. E sim, talvez eu tenha laços com a família Silva. Mas quero que entendam que isso não diz nada sobre mim. As reações na sala eram um mar de expressões, espanto e incredulidade, mas também um toque de admiração começando a despontar. A energia que antes era de expectativa latente, agora pulsava intensamente. Eu cresci em um lugar onde a luta era meu cotidiano, e a vida não foi generosa. Descobri meu valor não por conta de uma herança, mas pelas adversidades que enfrentei e superei para chegar até aqui. Continuou, vendo os olhares mudarem à sua volta. Ana virou-se para Pedro, seus olhos brilhando, em busca de apoio. Ele a observava com uma mistura de orgulho e amor. Naquela fração de segundo, tudo ficou claro. O que importava agora era quem ela realmente era e não o que representava na sociedade. Mas mal sabia ela que nem todos estavam prontos para aceitar essa nova versão dela. Entre a multidão, um conhecido a olhou com desdém. Isso é tudo uma farsa. Você só está tentando se aproveitar da situação. Não é assim que se faz, gritou. Uma onda de murmúrios começou a crescer, e Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O momento que se via como libertador estava se transformando rapidamente em um pesadelo. Ela respirou fundo, o coração em pedaços, ainda desejando que o amor dela por Pedro pudesse filtrar toda a negatividade. No entanto, o novo desafio a aguardava. Estava certo de que a batalha apenas havia começado. Nesse instante, Ana percebeu que a maior luta não seria apenas contra o passado, mas também contra as verdades que revelaria sobre si mesma e sua nova identidade. Agora, a pergunta que ecoava em sua mente não era apenas sobre o quanto Pedro a amava, mas se ele estaria ao seu lado quando a tempestade finalmente desenrolasse. Como ela lidaria com a revelação e os novos conflitos que surgiriam em sua vida? O murmúrio na sala tomou proporções que Ana nunca imaginou. Ela podia sentir cada olhar pesando sobre ela, como se a pressão daquelas expectativas transformasse o ar em chumbo. Pedro permaneceu ao seu lado, segurando a mão dela como um porto seguro em meio ao caos.
Mas a dúvida oculava sua mente. Sua revelação seria a chave para sua libertação ou a porta de entrada para uma nova prisão. Ana, você não deve se preocupar com o que os outros pensam. Siga seu coração. Fale a verdade, ele a encorajou, a voz profunda e cheia de calor, mas, em meio ao apoio dele, Ana sentia a sombra de um passado que se recusava a se desvanecer. E se ninguém acreditar em mim? O medo a paralisou por um momento. E se me verem apenas como uma fraude? Ela olhou novamente para a multidão. Vários rostos a fitavam. A maioria parecia confusa, mas havia aqueles que a olhavam com desdém. Um deles, um ex-colega de escola, mantinha um sorriso sarcástico. Olha quem resolveu se apresentar. A herdeira da fortuna que ninguém sabia que tinha. Vai mesmo convencer todo mundo que você não precisa da grana do Silva? É uma piada. Sua voz cortava o ar como um estilete. Ana sentiu o sangue ferver, mas ao invés de deixar que a raiva tomasse conta, ela respirou fundo e, com a determinação brotando de dentro, se virou para ele. E quem disse que eu me importo com o que você pensa? Essa não é uma competição de quem é melhor ou quem tem mais dinheiro. Todos aqui têm uma história, e a minha é focada na luta e na superação. O que realmente importa são as lições aprendidas, as pessoas que deixamos para trás e as que trouxemos para nosso futuro. O ambiente pareceu hesitar por um segundo, e Ana notou, em alguns rostos, a mudança de percepção. Aqueles que antes a julgavam começavam a se questionar. Será que o que ela dizia realmente era verdade? Aquela segurança que ela agora exibia os tocava de um jeito inesperado. Isso mesmo, Ana. Alguém gritou da plateia, e ela virou-se para ver uma de suas poucas amigas do colégio, que havia se afastado da turma dos populares. Você é mais do que um sobrenome. As palavras da amiga foram como um bálsamo. Ana sorriu genuinamente, um sorriso que não era apenas para os outros, mas um reflexo da aceitação que estava começando a surgir nela mesma. Sim, eu sou. Eu posso ser uma filha da pobreza e ainda assim construir meu futuro, não importa o que digam. Ela olhou de novo para a multidão, enxergando mais do que rostos. Havia um mar de possibilidades ali, pessoas que também tinham suas batalhas internas. Mas, de repente, uma voz estrondosa cortou seu momento de êxtase. Você ainda é uma ex-faxineira, e isso nunca vai mudar. As palavras soaram como um golpe. Ana sentiu um frio na espinha, mas um movimento em seu peito a fez olhar para Pedro. O amor brilhava em seus olhos, e ali estava a resposta que ela precisava. Talvez eu tenha começado como uma faxineira, mas hoje sou uma mulher forte, determinada e que não tem vergonha das suas origens. Cada palavra era um grito de libertação. Uma onda de murmúrios começou a circular, agora em tom de apoio. O ambiente estava se transformando, e Ana percebeu que talvez, apenas talvez, ela estivesse mudando a percepção das pessoas à sua volta. Mas, no fundo, ela ainda sentia o peso daquelas palavras cruéis. Como ultrapassaria esse obstáculo? Que tipo de desafios aguardavam logo a seguir? A única certeza que tinha é que não poderia parar agora. O próximo passo em sua jornada seria crucial, e ela precisava se preparar. Enquanto o murmúrio de apoio crescia, Ana não podia deixar de se perguntar: até onde ela iria para defender sua verdade? A tempestade que se desenhava à frente poderia ser mais devastadora do que qualquer coisa que enfrentou até agora. O calor nas bochechas de Ana se mesclava com a adrenalina que pulsava em seu corpo. Ela sentia a energia da sala, uma mistura de apoio e resistência que a envolvia. Mas a voz agressiva do ex-colega ecoava em sua mente, e Ana se perguntava: o que precisaria fazer para verdadeiramente deixar o passado para trás? Pedro apertou sua mão, e a conexão entre eles foi um fio de esperança. Ele parecia acreditar nela, e isso a encorajava. Ana, só você pode definir quem você é. O passado não pode ditar quem você será, ele murmurou, como se estivesse lendo seus pensamentos. Aquela frase reverberava dentro dela e com um novo fôlego, ela se voltou para a multidão. Tem um passado, sim. Mas assim como todos aqui, eu sou mais do que isso, disse Ana, com uma voz que agora ressoava firme. Não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para contar a minha verdade e, quem sabe, inspirar outros a fazer o mesmo. O movimento na sala intensificou-se. Algumas pessoas começaram a se levantar, murmurando entre si, enquanto outras pareciam refletir sobre suas próprias vidas. O ex-colega que tantas vezes a criticara parecia um pouco mais pequeno, encolhido em seu próprio constrangimento. Ana respirou fundo e continuou. Cada um de vocês tem uma história e, por mais rica que seja, não vou me deixar calar. Tenho orgulho da minha trajetória. E vocês também não deveriam se envergonhar das suas. Nesse momento, ela percebeu que estava utilizando não só palavras, mas um poder que antes não se atrevia a acessar. Era como uma luz acendendo no meio da escuridão,
e muitos pareciam finalmente vê-la. O apoio crescente era palpável, um fluxo de esperança que soprava pelas vozes ansiosas. Mas, mesmo no meio da euforia, a sombra da dúvida ainda se manifestava. E se você estiver apenas sonhando? Seu pensamento insistente a questionava. O que se passaria em sua vida se todas aquelas promessas de mudança fossem apenas ilusões? Precisamos de mudança. Precisamos acreditar que somos dignos de algo melhor. Voltou a gritar, agora mais consciente do impacto que suas palavras poderiam causar. E à medida que as vozes se uniam para apoiá-la, Ana viu em um rosto familiar algo que a fez hesitar. Era sua mãe, que sempre fora sua maior crítica, assistindo da plateia com um olhar de espanto e de dúvida. Como ela se sentia sobre tudo que Ana estava dizendo? De repente a mãe levantou-se e, para a surpresa de todos, começou a caminhar em direção a ela. O coração de Ana disparou. O que sua mãe iria dizer? A esperança e a ansiedade se entrelaçavam dentro dela. Mãe, Ana começou, mas a mulher a interrompeu. Estou aqui para ouvir. Fale a verdade, minha filha. A voz dela reverberava na sala, e os murmúrios foram silenciados. Olhares se voltaram para uma mulher que carregava uma vida inteira de escolhas e arrependimentos, em busca de redenção. Essa era a oportunidade que Ana não sabia se teria. Mas a pressão a fazia sentir-se viva. Ela respirou fundo e olhou nos olhos da mãe, disposta a revelar tudo, a expor não apenas sua verdade, mas como a vida e suas escolhas as uniram naquele momento crucial. O que iria dizer poderia mudar não apenas sua vida, mas a da mãe e de muitos na sala. E em meio àquelas visões de futuro incerto, Ana sentiu a determinação de lutar por sua verdade em cada célula de seu corpo. Estava preparada para dar o próximo passo, mas a pergunta martelava: quais segredos ainda estavam enterrados e que poderiam vir à tona? A tempestade que se aproximava poderia ser mais intensa do que ela imaginara. Ana encarou sua mãe, a mulher que sempre a olhou com desconfiança e medo. Um frio na barriga se misturava à determinação que quase pulsava em suas veias. Ela podia sentir as expectativas da plateia, a energia vibrando ali, como se todos esperassem ansiosamente pelo desdobrar daquela cena. Por um momento, o mundo ao redor desapareceu, e tudo que restou foi aquele olhar penetrante e cheio de história entre elas. Mãe, por muito tempo eu me deixei levar pelo que você queria que eu fosse, começou Ana, seu coração batendo forte. Eu me escondi atrás de máscaras, tentando agradar você e a todos em minha volta. Mas a verdade me libertou. A sala estava em silêncio absoluto, mas no fundo, Ana sabia que muitos ali passavam por batalhas internas semelhantes. Ela sentiu a calorosa presença de Pedro ao seu lado, sua energia forte e encorajadora. Eu fui uma faxineira, um trabalho que não tenho vergonha de dizer. Eu mudei da cidade pequena para cá em busca de um sonho, e nunca imaginei que estaria tão perdida. Até hoje eu carrego as dores de não me sentir suficiente, de não ver valor em mim mesma. Mas agora estou aprendendo a me amar e a aceitar meus erros. Cada um deles me trouxe até aqui. Uma onda de emoção subiu por sua garganta, inundando-a de um misto de alívio e medo. Como sua mãe reagiria? Será que ela entenderia? O passado precisava ser libertado. Quando eu olhei para você, mãe, eu vi a mulher que sempre soube o que queria, mas que nunca se permitiu ser feliz. Os padrões que você impôs a mim foram os mesmos que te paralisaram. Podemos ser livres, se nos deixarmos ser. Podemos mudar. A intensidade de suas palavras ecoou na sala, reverberando nos corações de muitos. Os olhares da plateia eram de admiração e apoio. Ana jogou os braços para o céu, quase como uma invocação. Estamos aqui para viver, não apenas sobreviver. Venham comigo. Vamos nos libertar. Enquanto algumas pessoas começavam a aplaudir, o rancor no olhar de sua mãe parecia derreter. Ana viu lágrimas brotando nos olhos dela, e o que antes parecia uma barreira intransponível agora parecia frágil. Ana, começou sua mãe, mas as palavras não vieram. Uma onda de emoções arrebatou a mulher, uma batalha silenciosa entre o orgulho e o arrependimento. Mãe, não precisa se desculpar. Eu só quero que você me veja como realmente sou. Quero que você também comece a viver a sua verdade, Ana respondeu, a sinceridade escorrendo em sua voz. Nunca é tarde para mudar. Para nós duas. O ambiente estava em um misto de aplausos e sussurros, mas Ana também notava os olhares de curiosidade. O que mais poderia vir à tona? Foi quando alguém na plateia fez uma pergunta que cortou o ar. Ana, você mencionou que havia segredos. Que segredos são esses? O que mais você não contou? Aquelas palavras a deixaram paralisada. O passado que ela pensou ter deixado para trás poderia vir à tona novamente.
O ambiente inteiro parecia prender a respiração, as expectativas cresciam como uma tempestade prestes a estourar. Ana sentiu que o peso do momento era enorme. E se algum desses segredos que ela ainda não ousara compartilhar pudesse mudar tudo novamente? O que mais precisaria ser revelado para que pudessem todas se libertar? Ana respirou fundo, ciente de que o próximo passo poderia levá-la a lugares desconhecidos e potencialmente perigosos. Mas a verdade não poderia mais ser mantida em segredo. E agora, mais do que nunca, ela estava pronta para enfrentar as suas sombras. Ana olhou ao redor, absorvendo a expressão inquieta que dominava o rosto de sua mãe e o murmúrio crescente da plateia. Os rostos familiares de amigos e colegas estavam ali, mas tudo o que conseguia perceber eram os olhos curiosos e as expectativas que pareciam pesar sobre seus ombros. O peso da pergunta ressoava em sua mente. Que segredos eram aqueles que se escondiam atrás de suas paredes internas? Os segredos hesitou. Uma parte dela queria dar um passo atrás, mas a outra parte a empurrava para frente. Com um rápido movimento desviou o olhar de sua mãe e ao invés disso focou em Pedro. Ele sorria encorajadoramente como se dissesse para seguir em frente, para não desistir do que tinha começado. Com o coração acelerado e a voz trêmula começou. É sobre minha infância, sobre uma história que por muito tempo guardei bem no fundo de mim. A lembrança de suas vivências na pequena cidade a inundava. As brigas entre os pais, o silêncio após as tempestades, tudo voltava com uma clareza dolorosa. Havia momentos em que eu só queria um pouco de paz, mas o barulho das brigas me perseguiam, e eu me escondia no meu quarto, sonhando em ser alguém diferente. As lágrimas quentes brotaram de seus olhos enquanto a plateia parecia estar presa a cada palavra. Havia um silêncio na nossa casa. Um silêncio que me falava que eu não era boa o suficiente. Eu via minha mãe batalhando sozinha, e aquilo me enchia de medo. Eu prometi a mim mesma que nunca seria como ela. A respiração de Ana ficou pesada. Revelar aqueles segredos era como abrir uma ferida há muito cicatrizada. Um dia, depois de uma briga, eu encontrei um caderno antigo de poesias da minha mãe. Ela escrevia sobre amor, dor e sobre nós. Cada verso era uma janela para a alma dela. Eu não fazia ideia que ela também se sentia presa. Ela olhou para a mãe, que agora parecia mais vulnerável do que nunca. Entendi que a vida dela tinha sido marcada por silenciosas batalhas. E por isso eu a culpava, enquanto me perdia em mim mesma. A plateia parecia seguir a montanha-russa emocional que Ana estava vivendo. Os sussurros diminuíram e agora eram apenas murmúrios de apoio. Se eu tivesse lido essas poesias antes, talvez eu tivesse conseguido entender a complexidade do ser humano. Talvez eu não tivesse que esconder quem eu realmente sou. Ana sentiu a necessidade de se afastar da dor. Quando me tornei faxineira foi uma espécie de fuga, mas também me permitiu encontrar pessoas incríveis, que me mostraram outras maneiras de viver e amar. Um silêncio pesado se instalou enquanto os olhares de todos a penetravam. Havia momentos em que eu só queria ser vista não como uma faxineira, mas como uma mulher com histórias, com sonhos. Ela engoliu em seco. E é sobre isso que estou aqui. Para quebrar o ciclo, para me libertar das amarras impostas pelo passado e pela pressão da sociedade. Assim que as palavras deixaram seus lábios, Ana sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma leveza. Mas aquele sentimento logo esfriou quando ouviu uma risadinha baixa e desdenhosa vinda de algum lugar na plateia. Uma voz se ergueu. E o que você tem a dizer sobre o que fez para sobreviver, Ana? O que realmente aconteceu quando você decidiu sair da cidade? Aquelas palavras soaram como um tapa na cara. Ana se sentiu exposta, vulnerável, e uma onda de desespero tomou conta dela. Naquele momento a verdade parecia um fardo muito maior do que estava pronta para carregar. Podia sentir a urgência de responder, mas as memórias voltavam, corrompendo sua confiança. Respirou fundo, presa entre a vergonha e a coragem. O que mais estava oculto dentro dela? O que mais poderia ser revelado para que pudesse finalmente se libertar de vez? A multidão era um mar de olhares que a levava a um abismo desconhecido. Seria esse o momento em que finalmente deixaria seu passado para trás ou se afundaria ainda mais nas sombras que tanto temia? Com o coração pulsando, Ana decidiu que continuaria lutando. Afinal, o palco da vida era dela, e estava na hora de assumir seu papel. Ana sentiu os olhos da plateia se tornarem uma tempestade, e a voz da dúvida ecoava mais alta dentro de sua cabeça. O que você fez para sobreviver? Aquela pergunta a perseguiu como um espectro, fazendo seus joelhos tremerem. Era o tipo de pergunta que a forçava a desvendar não apenas seu passado, mas tudo o que realmente estava escondido. Sobreviver, murmurou, quase para si mesma. A lembrança de noites sem dormir, do estômago roncando, da luta em cada esquina aparece.
Eu saí daquela cidade porque precisava de ar, mas a verdade é que eu não sabia para onde estava indo. Eu só queria escapar, mas os fantasmas me seguiram. A plateia ficou silenciosa, tão atenta que Ana podia ouvir o próprio coração batendo. Uma parte dela tinha vontade de se afastar, mas outra parte a impulsionou ainda mais. Eu sabia que toda saída tem um preço, e o meu preço foi me tornar quem a minha família não entendia. A faxineira. A mulher que limpava as sujeiras da vida dos outros enquanto lutava para limpar as suas próprias. Ela respirou fundo, suas mãos tremiam, mas o olhar firme. E quando eu cheguei àquela nova cidade, estava perdida. Não era nem mesmo uma mulher, era um fantasma. A presença dos meus sonhos não realizados me cercava. Mas essa mesma cidade me deu um presente, novas amizades que iluminavam os buracos que o passado deixava. Ana olhou para o público, buscando apoio em cada rosto familiar que a encorajava. As pessoas que conheci, cada uma com suas histórias, me mostraram que ser vista era uma luta, e que a dor é um caminho que pode levar à liberdade. Nesse momento, uma nova onda de coragem a envolveu. A pergunta é: quem sou eu de verdade? Para muitos, eu sou apenas a faxineira. Mas para mim, sou a mulher que desenterrou suas raízes, a mulher que aprendeu a lutar por amor, a mulher que finalmente começou a olhar para os espelhos do passado e viu não apenas tristeza, mas também força. Ana estava respirando com uma dose de empolgação. Sim, eu sou uma ex-faxineira. E essa experiência me transformou. Isso me fez ressentir parte de um ciclo que nunca quis embutir em mim. O que fiz para sobreviver? Eu me tornei invisível por tanto tempo, mas agora quero ser ouvida. Um murmúrio de reconhecimento brotou da plateia. Era como se todos ali estivessem fazendo a mesma jornada de descoberta e aceitação. Pedro acenou para ela com um sorriso que dizia que ele acreditava nela. Aquilo a reacendeu. Sim, houve erros, houve escolhas difíceis. Fui me aventurando em relacionamentos que não se sustentavam, buscando amor onde havia apenas sombras de dor. Mas o que eu realmente quero dizer é que mesmo assim, eu aprendi a me amar. Esse é o verdadeiro segredo que estou revelando. Todos enfrentamos desafios. Todos temos traumas. E cada um tem seu próprio jeito de lidar com isso. Eu só espero que todos entendam que é possível reescrever sua história. Ela sentiu que aquelas palavras a libertavam, como se uma corrente tivesse sido quebrada. O que na verdade mais a limitava não eram os outros, mas o que ela carregava dentro de si. Mas, no momento de maior intensidade, a mesma voz desdenhosa voltou a se erguer na multidão, interrompendo seu momento de brilho. E quem realmente te empoderou, Ana? Aqueles que você menos esperava ou aqueles que sempre estiveram à sua volta? Ana hesitou. Aquela pergunta novamente a fez sentir-se exposta e, no fundo, ela sabia que havia mais nessa história escondida. O que realmente a alimentava? Quem a salvou? Era hora de enfrentar não apenas quem a feriu, mas também de reconhecer aqueles que realmente a apoiaram. Silêncio pairou, e a plateia aguardava ansiosamente por sua resposta. Como ela se tornaria a mulher que realmente desejava ser nisso tudo? Com perguntas sem resposta, ela percebeu que a batalha estava longe de acabar. Porque no fundo, ela ainda precisava se descobrir. Ana respirou fundo, sentindo o peso da pergunta reverberar em seus ouvidos. A atmosfera estava elétrica, como se todos aqueles olhares a desnudassem. Quem realmente me empoderou? A pergunta era um eco de suas próprias inseguranças e mesmo assim, uma chama de determinação acendeu dentro dela. Eu sou grata a todos que cruzaram meu caminho, começou, sua voz começando a ressoar mais forte. Mas a verdade é que a maior força que encontrei foi dentro de mim mesma. As noites em claro, as lágrimas derramadas enquanto fazia aquilo que poucos poderiam suportar, a faxina que não era só na casa dos outros, mas na minha própria vida. Essa foi a minha verdadeira batalha. Ela viu Pedro acenar, encorajando-a, e isso a preencheu de coragem. Sim, muitas pessoas me ajudaram ao longo do caminho. Amigos que se tornaram família e que iluminavam a escuridão que eu carregava. Mas, acima de tudo, percebi que eu precisava me encontrar, me aceitar e me perdoar. E isso só poderia vir de dentro. A plateia a assistia em silêncio, a tensão transformando-se em expectativa. Ana viu que alguns começavam a sorrir, entendendo sua jornada. Ainda me lembro de cada ruga de preocupação no rosto da minha mãe, todos os silêncios pesados que pesaram em nossos corações. Juntas, víamos de um lugar onde a pressão da sociedade tentava nos calar. Não é fácil. Mas eu escolhi quebrar essas correntes. A energia na sala parecia mudar, como se uma onda de empatia e conexão estivesse surgindo. A emoção fluía e tudo que ela tinha guardado estava se transformando em força. Ana levantou a cabecinha, sorrindo com um desejo incontrolável de ser ouvida.
Se eu pudesse deixar uma lição, seria esta: o que outras pessoas pensam de nós não define quem somos. Se tivermos suas críticas em mente, deixaremos de viver. Não sou uma herdeira, não sou apenas uma faxineira, sou Ana, uma mulher que decidiu abraçar suas raízes e não se envergonhar do que é. A multidão começou a aclamar, e as palmas ecoaram, criando um mar de apoio que a envolveu como um cobertor morno. O riso cheio de alegria de sua amiga anterior se misturou aos aplausos. Ana olhou para Pedro e viu a admiração brilhar em seus olhos. Houve momentos de dúvida, momentos em que meu passado quase me engoliu, mas hoje eu quero desafiar todos vocês. Se eu conseguir me libertar, então vocês também podem. Não deixem que nada mantenha vocês amarrados ao que não são. Abracem suas histórias e comecem a contar a sua própria verdade. A energia era contagiante. Sorrisos se espalhavam pelo salão enquanto Ana sentia que estava fazendo mais do que contar sua história. Ela estava inspirando transformação. Porém, a voz desdenhosa de antes não se calava. Mas você só chegou onde está por sorte. Ana não hesitou. Com um olhar firme respondeu: sorte? Não, isso não é sorte. É a luta de todos os dias. Cada passo dado por mim não foi em vão. Foram os dias difíceis, as lágrimas e as vitórias pequenas que me trouxeram aqui. E cada um de vocês também merece esse reconhecimento. O salão pulsou numa atmosfera de renovação e esperança, com aplausos ritmados batendo como corações pulsantes. Ana olhou para sua mãe, que agora exibia uma expressão de orgulho e entendimento, uma barreira quebrada entre elas. Era a reconciliação que nunca souberam que precisavam, e Ana percebeu que sempre valeu a pena lutar por isso. No final da noite, enquanto as luzes se apagavam lentamente e a música preenchia o ar, ela sentiu uma certeza avassaladora. O que antes parecia um fardo agora não passava de uma ponte que a levaria para um amanhã mais brilhante. As ranhuras do passado ainda existiam, mas elas não eram capazes de definir o futuro que ela havia escolhido construir. Quando saíram do salão, Pedro a segurou pela mão e, ao olhar nos olhos dela, disse: estou aqui. Não importa o que o futuro traga. E naquele momento, Ana soube que a verdadeira riqueza não estava no sobrenome que pudesse ter, mas nas conexões que criou, nas verdades que abraçou e na força imensurável que nasceu da vulnerabilidade. A vida dela renascia aquela noite. Havia muito mais por vir, muitas batalhas ainda, mas ela estava pronta. Ana sorriu, uma nova mulher, e dentro dela um novo sol começava a brilhar. Agora, é a sua vez. Inspire-se com essa história e compartilhe o que você sentiu sobre essa transformação. Inscrever-se imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e impulsionar mais conteúdos assim. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora.